Bom dia. Hoje a gente vai falar da aula de Olimpíada de Língua Portuguesa, que eu costumava colocar na segunda-feira, mas como agora nós estamos tendo aula síncrona e eu estou usando as duas aulas para redação. E aí eu não deixei de colocar na segunda-feira, então a gente vai ter hoje. Antes de começar o assunto de hoje, eu vou fazer um comentário que eu não era para ter corrigido a atividade, mas como essa atividade ela é muito pessoal, eu só vou fazer um comentário, que seria mais o objetivo era um debate em sala de aula, mas é difícil ter um debate sobre esse tema, ou da forma como nós trabalhamos. E aqui diz assim, comece a atividade avisando, né, a classe que fará um debate expressa a respeito de questões polêmicas, que no caso aí está pedindo para eu fazer isso, que esses assuntos são polêmicos. Por que eles são polêmicos? Porque eles têm opiniões divergentes. Todo assunto que tem opiniões divergentes, a gente diz que é polêmico. Aí explique que você fará a pergunta e que os alunos devem apresentar propostas sempre apoiadas por justificativa. Enfatize que a ideia agora não é de se prolongar no debate, por isso controle bem o tempo de discussão. Gente, aqui como era a ideia de debate, pedia para eu fazer isso. E aí está sugerindo que a gente assim, as respostas devem ser apoiadas em justificativa, ou seja, todas as vezes, como nas redações, vocês lembram que a redação, eu disse para vocês que quando vocês responderem, colocar um argumento, aliás, colocar uma ideia, vocês têm que apresentar argumentos. Então, é isso que vocês devem fazer sempre, que é a justificativa, aquilo que justifica. Então, vamos para as perguntas. A flexibilização do porte e da posse de armas contribui para reduzir a violência no Brasil? Bom, essa pergunta aí porte de armas, gente, lembre-se, porte de arma é quando você pode andar na rua, nos lugares com a arma, armado, como a gente chama. E posse de arma é quando você tem direito de comprar uma arma, registrar no seu nome e guardar dentro de casa para você se proteger dentro de casa. A pergunta aqui, contribui para reduzir a violência no Brasil? Isso é a opinião pessoal de cada um. Mas como a gente não está dentro de uma discussão que não pode ser feita, eu vou dar minha opinião a respeito disso. Porque será que a arma, quando é que a arma vai diminuir a violência? Se é para matar alguém, não vai diminuir nunca, não é? Então, na minha concepção, é uma opinião minha, vocês podem ter opinião divergente, o porte de arma e a porte de arma não diminui a violência, ela aumenta a violência no caso, porque as pessoas, quando elas estão armadas, quase sempre pode correr o risco de haver uma morte se houver uma briga, então é mais perigoso a arma na mão de qualquer pessoa. Outra, taxar grandes fortunas ajudaria a reduzir a desigualdade social do país? Eu não entendo muito a questão da economia, taxar grandes fortunas, quer dizer, taxar, cobrar imposto dos ricos, pelo um imposto um pouco alto sobre aquelas pessoas que têm muita riqueza. Nos Estados Unidos, o presidente da República dos Estados Unidos de lá está querendo aprovar um projeto de lei para taxar os maiores ricos lá do país. No Brasil, segundo eu escuto aqui dos políticos, que no Brasil os ricos que pagam menos imposto do que os pobres. Então, eu acredito que se eles estão tendo muito dinheiro que está sobrando, e que às vezes não é nem necessário ter aquele tanto de dinheiro, não precisa estar sobrando e que ele não vai gastar tudo, então não seria nada mal ele dividir um pouquinho daquilo que eles têm com os outros. Agora, eu não sei se isso é justo, porque a riqueza é dele, mas aí tem esse questionamento. 3. Ações afirmativas nas universidades são uma forma de preconceito? Ações afirmativas, essa pergunta está meio vaga. Nas universidades são uma forma de preconceito? Eu não sei em que está se referindo, né? Essa pergunta ficou meio estranha. A não ser que, dependendo do que se diz da universidade. Como vocês sabem, a universidade já está tendo um universo, é um lugar de muitos conhecimentos
e tem muitas opiniões divergentes, pessoas pensam diferente, e eu não sei em que sentido estava se referindo a essa pergunta. Pessoas transgêneras podem participar de competições esportivas em times que não correspondem ao sexo biológico? Olha, essa questão ela é bem polêmica. Que vocês aí podem ter opiniões? Eu acho meio complicado uma resposta dessa, porque eu não sou uma pessoa especialista, né? Eu estou falando as minhas opiniões, que vocês podem ter diferente com todo direito. Mas, por exemplo, digamos que os homens, comprovadamente, cientificamente, ele tem uma força maior do que as mulheres. Eles sempre têm mais força, tem mais fôlego. O homem, por exemplo, se for correr com a mulher, ele sempre vai ganhar as corridas, porque se for dois atletas, o homem tem uma velocidade maior. Fisicamente, o homem tem uma força maior. Se ele for homossexual, mesmo que ele mude, mas ele vai continuar tendo aquela força física. Então, podia ser, não seria de igual para igual, né? Eu acredito que não, mas aí eu não sou cientista, se essa pessoa pode ter tomado hormônios e feito cirurgias e pode ter perdido a força que o homem tem. No caso de homem que faz a mudança de sexo para mulher. Eu não sei se isso acontece. Não sou na área, é difícil responder essa para vocês. O 5. O Brasil deveria priorizar a conservação de suas florestas ou desenvolvimento econômico? Olha, eu acredito que conservar as florestas é necessário, urgente para o Brasil e para o mundo, porque vocês estão vendo, a gente está tendo uma mudança do clima muito, muito rápido, chovendo menos, ficando mais quente, justamente por esse devastamento das florestas. As florestas elas contribuem para o clima ficar equilibrado. Então, eu acredito que preservar as florestas, ela não vai impedir que a economia se desenvolva. Isso tudo é estratégia. É aproveitar as terras que já existem para fazer os seus plantios, renovar as terras e nunca ficar mais desmatando. Então, é importante. E que as pessoas conservem e façam o replantio. Como a gente cria animais, se eu crio muitas ovelhas, eu nunca vou ficar sem elas. Ela não vai entrar em extinção porque eu mato que eu como ovelhas. Então, isso acontece. Se você produzir árvores, também o mundo não iria ficar sem árvore. Então, se tira, coloca outra no lugar. Isso foi uma política errada da população do passado. A vacinação deve ser obrigatória? Olha, depende da lei. Essa questão de ser obrigatória deveria ser por parte do governo, como a educação ela é obrigatória. A educação é obrigatória, de algumas disciplinas é obrigatória, em algumas áreas, mas não é obrigado as pessoas a ter educação, mas é obrigado o governo oferecer. Quer dizer, vocês jovens são obrigados, né? Vocês têm que participar. Se vocês não participarem e as crianças não participarem da educação, os pais podem ser responsabilizados. Então, no caso, a obrigação é isso. E a vacina talvez não devesse ser obrigatória, como no Brasil não precisa. O Brasil, as pessoas já têm consciência que precisam tomar vacina, então não há necessidade de obrigatoriedade. A obrigação é o governo oferecer para nós o que nós estamos querendo, todos nós. Então é isso. Mas quem não está vacinado vai colocar a vida do outro em risco. Então todos deveriam ter a responsabilidade de se vacinar se pudessem. Como vocês já receberam muitas vacinas, vocês sabem disso. Porque aqui está falando da vacinação, não está dizendo de que doença, contra que doença, porque vocês tomam desde quando nasce. E é responsabilidade dos pais de vocês, desde criança, levar vocês aos postos de saúde. E que os pais deveriam ser responsabilizados caso não fizesse a vacinação. Porque já pensou alguém com paralisia infantil? Pessoa ficar andando de cadeira de roda ou até morrer porque o pai não deixou de vacinar o filho? Então, ele é o culpado, porque ele não protegeu o filho. Então, isso é
São opiniões minhas, vocês podem ter opiniões diferentes. Eu só coloquei isso para que vocês pudessem abrir a cabeça de vocês. Agora vamos entrar no assunto de hoje. É artigo de opinião nos jornais. Então, os jornais, eles todos, nas revistas, quando vocês pegaram a revista, lá no final da revista costuma ter um artigo de opinião. Geralmente, não é obrigado nem ser jornalista. Às vezes, pessoas escrevem os seus artigos e mandam para o jornal. Eu conheço uma pessoa, conheço televisão, que foi até candidato a presidente da República, o Haddad. Ele escrevia para um jornal famoso, conhecido, seus artigos. E tem outras pessoas, Lia Luft, que nas revistas da Veja, que eu tinha assinatura, tinha Lia Luft, que é uma escritora, e geralmente no finalzinho da revista tinha algo sobre ela. Contra desinformação, o WhatsApp limita encaminhamento de mensagens. Então, nós vamos ver aqui um artigo sobre isso. Contra desinformação, o WhatsApp limita encaminhamento de mensagens. Medida vale a partir desta terça-feira e tem como meta coibir a disseminação de fake news. Depois que o usuário encaminhar a mensagem 5 vezes, ele só poderá fazê-lo em uma conversa por vez. Dos maiores problemas do aplicativo de mensagem WhatsApp nos últimos anos é a disseminação de notícias falsas, que em dias normais isso é algo perigoso. Em época como a da crise do coronavírus, isso se torna ainda mais danoso para a sociedade. Por conta disso, a empresa vai implementar, a partir desta terça-feira, 7, uma nova política para tentar frear a desinformação dentro de sua plataforma, limitando mais uma vez o encaminhamento de mensagens. Hoje, a empresa limita que uma mensagem seja encaminhada simultaneamente 5 conversas ou grupos de uma só vez. A barreira foi implementada em 2019 em todo o mundo e reduziu a disseminação de notícias falsas em 25%, segundo a empresa. Ela seguirá sendo válida. O que muda agora é que, depois que esse limite for atingido, o usuário só poderá mandar a mesma mensagem a um contato ou grupo de cada vez, até segunda-feira, 6. Era permitido redistribuir a mensagem em grupos de 5 encaminhamentos. Acreditamos que é importante diminuir a propagação dessas mensagens para manter o WhatsApp um lugar para conversas pessoais, disse a empresa, em comunicado público publicado na madrugada desta terça-feira, 7, em seu blog oficial. Além disso, a companhia também destacou uma funcionalidade entre testes que permitirá aos usuários saber mais sobre as mensagens que são frequentemente encaminhadas dentro da plataforma, simbolizado por uma lupa. O recurso vai direcionar as pessoas para pesquisas no WhatsApp sobre o mesmo tema, o que também pode ajudar a reduzir a disseminação de rumores. Em comunicado distribuído à imprensa, a empresa afirmou ainda que bane cerca de 2 milhões de contas por mês pela tentativa de envio de mensagens automatizadas em massa. O WhatsApp diz ainda estar trabalhando próximo de governo de Organização Mundial de Saúde para conectar as pessoas com informações sobre o novo coronavírus. Bom, gente, esse aí, eu coloquei esse texto aí, ele está mais como uma notícia do que mesmo como um artigo de opinião. Mas eu coloquei só porque eu achei esse texto, que lá tem vários textos que é para colocar para vocês. E todas as aulas eu vou colocar uma informação que eu acho bem interessante. Essas informações para vocês que ajudam até na redação do Enem, se cair alguma coisa aí sobre essas. Agora vamos ver artigo de opinião nos jornais. Aqui diz assim, leve para a classe um jornal, então eu não posso levar, então vocês que podem procurar um artigo de opinião de algum jornal
Aí, peça à turma que procure em que parte do jornal encontra-se o artigo de opinião. Isso possibilitar aos alunos o aprendizagem de como o gênero é gratificante ou graficamente apresentado em um dos seus veículos mais típicos, o jornal impresso. Além disso, permitirá que você explore com eles e elas a diferença entre várias seções e seus gêneros próprios, matérias assinadas e não assinadas, texto opinativo e não opinativo, o que é informação pura e o que está condicionado a uma visão particular ou específica do mundo. Outro, ajude-os a perceber que o jornal procura evidenciar quais textos são opinativos e quais não são. Pergunta à turma de que modo isso acontece, quais são os sinais que indicam que se trata de um texto de opinião, como as notícias e reportagens são diagramadas. Pode afirmar que elas são neutras ou imparciais, ou em alguma medida. Também apresenta ponto de vista do veículo de comunicação. Qual é, então, a diferença entre os textos informativos e os textos argumentativos? Leia com a classe o artigo selecionado e retome a conversa sobre as características próprias do artigo de opinião, como na primeira etapa, enfatizando que o articulista analisa uma questão polêmica de acordo com o ponto de vista dele. A finalidade é apresentar uma posição e argumentar a favor dela, mostrando aos leitores porque devem concordar com o autor. Por isso, o tom é de convencimento, ou seja, o tom é um argumento. 5. Considerando o artigo lido, propõe à turma que reflita e instigue pergunta. Qual é a questão polêmica que o artigo discute? Gente, aqui eu coloquei a aula que foi me orientada, então por isso que eu estou lendo do mesmo jeito. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, só quero que vocês respondam essa questão 5. Não precisa responder as outras. Se vocês tiverem condição, o texto não é eixo, eu quero que vocês procurem um texto, um artigo de opinião. Eles estão nas revistas, quem tiver revista em casa, ou quem tiver jornal em casa, procure um artigo de opinião na coisa. Se vocês não tiverem acesso nem jornal e nem revista, vocês peguem na internet um artigo de opinião, procure um artigo, e aí você vai achar qualquer um e vocês colocam. Qual é a questão polêmica que o artigo discute? Aí você procura saber qual é a questão polêmica que o artigo discute. Como o autor ou a autora, pode ser um homem ou mulher, retoma o seu texto, como se refere ao debate de que pretende participar. Para que tipo de leitor ele se dirige, que aspecto do texto remete a esse leitor? Olha, esse leitor, se for uma revista, geralmente são todos os leitores da revista, não tem um leitor específico. A questão debatida é de interesse público, por que devemos afirmar isso? Então, você vai ver se realmente aquela informação, aquele assunto é de interesse do público, não é? E por que você afirma isso? Aí você diz sim e depois você responde. Que posição ou tese o autor defende? Qual é a opinião dele? Porque geralmente nos textos argumentativos eles vão falar de uma informação, eles podem relatar a informação, mas em algum momento, diferente de uma notícia, que a notícia só informa, só diz, mas não dá opinião sobre o fato. Só cita o fato, mas não opina. E o artigo de opinião, além de citar o fato, ele dá opinião. Que argumentos são utilizados para defender ou fundamentar essa tese? Gente, eu gostaria que vocês tivessem essa atividade de pesquisar. Não vou trazer para vocês. Eu tenho várias revistas, mas as minhas revistas nem estão comigo. E mesmo porque eu gostaria que vocês pesquisassem, coloque lá no Google artigo de opinião de uma revista ou jornal. Vocês provavelmente vão encontrar algum artigo. Mas não é artigo científico. Cuidado, diferenciar artigo científico de artigo de opinião. O artigo científico, por exemplo, agora, quando o pessoal está descobrindo as vacinas aí, muitos cientistas
estão fazendo pesquisas e eles publicam os artigos, o nome das vacinas descobertas em artigos científicos, geralmente em ciências científicas, em revistas científicas, que os médicos costumam ler, que às vezes a gente nem tem acesso. Mas eu estou falando de artigo de opinião, aí você procura saber qual é o assunto que o autor daquele texto está falando, e procure responder. Fazer essa leitura, porque o meu objetivo é que vocês aprendam a fazer leitura desses assuntos, desses gêneros textuais. Bom, gente, a aula foi longa hoje, mas é porque eu falei, dei minha opinião, porque é difícil debater em vídeo, né? Boa noite para todos, mas se alguém depois quiser comentar comigo, pode ir no meu PV e comentar.